Só isso, pode sentar, está orando, Pai querido, amado, Senhor da glória, santo é o teu nome, te louvamos, meu Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua infinita graça, misericórdia. Obrigado, meu Deus, por estarmos na tua casa, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, quão bom e quão suave é, ó Deus, que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é quando ouvimos e dizemos que vamos à tua casa. Ó Deus, nós te louvamos nessa hora, Pai. Engrandecemos o teu santo nome, porque tu és fiel, Pai. Abençoa nossas vidas, toma cada um, Pai. Ó Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão distante também, vai ao encontro de cada vida, de cada alma. Ó Deus, que a tua palavra possa ir de encontro a cada um, meu Senhor. Ó Deus, que há de produzir o fruto por qual está sendo enviado, Pai. Abençoa, Pai. Nos guarda, que a tua palavra, ó Deus, venha mudar, nos transformar, salvar, curar, libertar. Obrigado, meu Deus, que tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tu és Deus, Pai. Opera em nós, no nosso meio. Ó Deus, toma os nossos corações, o nosso entendimento. Faz, Pai, a tua vontade soberana, no nome de Jesus. Amém. Pode botar uma música, pastor? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E estava aqui, louvado seja Deus, um dos apóstolos, né? E sentiu um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós sabemos que foi Jesus, amém, amados? Amém. Que acalmou ali a tempestade. Não precisa aumentar aqui não. Foi Jesus que acalma a tempestade. Glória a Deus. E aquilo ali, louvado seja Deus, muitos ali ficaram perplexos. Jesus já havia curado, Jesus já havia libertado, Jesus já havia feito muitas coisas, transformando água em vinho. Jesus fez muitos milagres. Mas naquele momento Jesus estava intervindo no curso da natureza. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que criou Deus o céu, o mar e a terra e tudo que nele há. Tudo Ele formou, perfeitamente criou. Ele tem o domínio em nome de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O céu, as estrelas, o ar, o firmamento, tudo foi criado por nosso Deus. E somente a Ele, louvado seja Deus, poderia. Louvado seja Deus. No Novo Testamento não houve outro senão Jesus, que mostrou, né, sem dúvida alguma o seu poder, demonstrando ser Ele Deus. Não somente um homem, como muitos outros que viram antes, amém? Mas é interessante validar, irmãos, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, sempre era conhecido pelos seus grandes feitos, sempre era conhecido pelos filisteus, pelos amorreus, pelos outros povos, o seu poder. Ah, mas o Deus de Israel abriu o mar. Ah, mas o Deus de Israel derrubou as muralhas de Jericó. E é assim, irmão. Louvado seja Deus, quando Jesus também veio, não foi diferente. A Bíblia diz que Ele nos deixou poder. E a Bíblia diz que Ele nos deixou o outro Consolador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estaria operando através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa. Mas antes disso, voltando um pouco lá em Êxodo, a Bíblia diz aqui que Moisés estava ali clamando pelo povo, louvado seja Deus, perseguido por Faraó, dando direção ao povo para a terra prometida, amém? E a Bíblia diz que chegou lá em Êxodo capítulo 14 em diante. A Bíblia diz que Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Dize ao povo de Israel que marche, levanta a tua vara e estenda sua mão sobre o mar e divide-o no meio. Louvado seja Deus. Moisés, um homem como eu e você, Elias, Eliseu, também homens como eu e você, sujeito às mesmas falhas, sujeito, né, às mesmas concupiscências. Mas a Bíblia diz então que Moisés então assim fez. E a Bíblia diz então que o povo de Israel
passou ali no meio do mar em seco. Louvado seja Deus. Isso é coisa grandiosa. Aleluia. Os homens estavam ali espantados com Glória a Deus. Jesus. Mas quem é este? Com grande temor eles estavam, mas quem é esse? Diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar Aleluia. lhe obedece. Louvado seja Deus. Estava ali Elias em caminho, 1 Reis, louvado seja Deus. Ele disse ali para o seu servo, olha, assim como Deus vive, vive o Senhor Deus de Israel, diante a qual estou, servo dele sou, que não haverá chuva, nem orvalho, nestes próximos anos, Aleluia. a não ser que seja pela minha palavra. Glória a Deus. Disse assim o profeta Elias, louvado seja Deus. Estava ali os profetas de Baal disputando, estavam ali os profetas de Baal dizendo que eles tinham controle da natureza, que eles tinham domínio de tudo, que eles clamavam a Deus de Baal e as coisas aconteciam. Mas não, irmão. Deus usou o profeta Elias para, mostrar a diferença daqueles que servem a Deus e a diferença daqueles que não servem. Não querendo muito entrar, mas a Bíblia diz que ele reparou o altar. O altar estava quebrado, o altar estava danificado, louvado seja Deus. E Elias, a Bíblia diz que preparou ali tudo e clamou fogo. E a Bíblia diz que desceu, que caiu fogo do céu. Fogo do Senhor consumiu todo o holocausto, porque coisas sobrenaturais somente vêm da parte do povo de Deus, irmão. Somente da parte do Senhor. E logo depois disso, a Bíblia diz que Elias falou para Acabe, sobe, bebe, come, porque há um ruído de abundante chuva. Louvado seja Deus. Depois que o altar foi reparado, amém? Sobe, Acabe, porque existe e há um ruído de grande chuva. E a Bíblia diz que Acabe foi lá, que subiu e foi ver, comeu, bebeu. Quando ele chegou lá, ele disse, olha, Senhor, nada vejo. Olha, Senhor, nada encontrei, nada tem. E Elias falou, olha, volta lá 7 vezes. E a Bíblia diz então que aconteceu que a 7ª vez, diz que Acabe falou para Elias, olha, eis que vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, que vai subindo do mar. E ele disse, então vai, aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te detenha. E aconteceu que entrando que os céus se escureceram com as nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E subindo Acabe no carro, veio, e a mão do Senhor era sobre Elias. Louvado seja Deus. O Senhor estava sobre a vida de Moisés. O Senhor estava sobre a vida de Elias. E estavam ali os homens, dizendo, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Glória a Deus. Não é esse mesmo Deus, meu irmão? Não é esse mesmo Senhor que faz e opera todas as coisas? Louvado seja Deus. Estava aqui Jesus, nascido por um milagre de uma virgem, sem o ato sexual, louvado seja Deus, gerado pelo Espírito Santo. Nasceu Jesus, e Jesus ali se apresentou de forma infalível, com muita autoridade e poder, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele ali chegou, louvado seja Deus, estava sempre com seus discípulos, a ensinar e a fazer as mesmas coisas que os profetas anunciaram. Jesus veio cumprir exatamente tudo aquilo que foi anunciado antes pelos profetas, Elias, Isaías, Moisés, louvado seja Deus. E naquele dia, louvado seja Deus, estavam eles ali, pregando, anunciando. Jesus sempre pedia, olha, afasta um pouco um barquinho aqui da beira do mar. E a Bíblia diz que ele pregava ali para se afastar um pouco da população, e ele anunciava o Evangelho, e ele ensinava a palavra. E a Bíblia diz que muitos eram convencidos, e que muitos eram salvos, muitos eram libertos, muitos eram transformados, louvado seja Deus. E aí, certa feita, a Bíblia diz que então Jesus, entrando ali no barco, louvado seja Deus, estava com seus discípulos, e a Bíblia diz que então uma grande tempestade, um grande vento jogava ali o barco, as ondas batiam de tal maneira que o barco enchia de água.
Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava na popa do barco ali dormindo, louvado seja Deus, sobre uma almofada. E a Bíblia diz que os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam achando que iriam perecer. Os discípulos estavam achando que, nossa, daquele jeito não ia como se salvar ninguém. Amém, amados? E a Bíblia diz que então eles começaram a clamar ao mestre: Mestre, o Senhor não se importa conosco? Mestre, mas o Senhor não importa que nós venhamos a perecer. Louvado seja Deus. E é bem assim, meu irmão. Na caminhada, na nossa caminhada, no barco que nós estamos, está o nosso Senhor. Amém. E o Senhor, irmão, a Bíblia diz que não estão os ouvidos do Senhor agravados, nem os seus braços estão encolhidos, para que Ele não possa operar. Está sempre o Senhor atento ao nosso clamor. No barco da nossa vida, na nossa caminhada, vem vento forte, vem tempestade, não é verdade? A água bate de um lado, a água bate do outro, vento sopra de um lado, sopra do outro, é assim mesmo. Amém. Nós passamos, irmão, por luta, porque a Bíblia é muito clara em dizer que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Porque Jesus venceu, irmão. E se Ele venceu, Ele nos deu o direito de vencer também. Mas estavam ali todos os discípulos preocupados. Mestre, será que não se importa que venhamos a perecer? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que então Jesus despertando, a Bíblia diz que Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Louvado seja Deus. E na mesma hora houve uma grande bonança. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E na mesma hora houve uma grande bonança. Que Deus é esse, irmão? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando há a bonança na minha e na sua vida, é porque Deus, Ele olhou, irmão, para mim e para você, nunca deixou de nos contemplar. Mas Ele quer ouvir o meu e o seu clamor. Ele quer, irmão, a Ele devemos recorrer sempre. É a Ele que devemos clamar sempre. E aí Jesus falou: mas vocês são tímidos. Será que ainda não tendes fé? Será que vocês ainda não creem que há poder na palavra? Porque a Bíblia diz lá que Ele disse: olha, eis que vos dou poder para pisar na cabeças de serpentes, escorpiões, e se tomar alguma coisa mortífera, não causará dano algum, nada acontecerá. E a Bíblia diz que eles ficaram perplexos. E a Bíblia diz que eles, disseram essa frase: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus é Deus, meu irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus, irmão, que criou todas as coisas e que formou tudo. Louvado seja Deus. É Ele, irmão, que opera tudo em nós. É Ele que sabe, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, é Ele que sabe, E é Ele que nos forma, que nos molda, e é Ele, irmão, que antes de formarmos ali, Ele não se esquece de nós e nos chama pelo nosso nome. Louvado seja Deus, porque esse é o nosso Deus, irmão, não de causas naturais, mas de causas sobrenaturais, não de coisas possíveis, mas de coisas impossíveis, porque somente Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas, fora, do mundo natural. Só o Senhor tem domínio de derramar chuva, só o Senhor tem o domínio de cessar chuva, só o Senhor, irmão, tem o domínio de fazer o mar se abrir, das ondas se acalmarem, e Ele tem o domínio e controle sobre as nossas vidas, irmão. Se o mar e se coisas grandiosas faz o nosso Deus, se coisas gigantescas operam o nosso Senhor ao meu e ao seu favor, irmão, quanto mais para nossas causas, quanto mais para as coisas que eu e você passamos e que eu e você vivemos, louvado seja Deus. E a Bíblia diz em outra passagem aqui no Evangelho de Mateus, que estava ali Jesus,
também anunciando a palavra a uma certa multidão. E ali ele se retirou para orar. E ele sempre dizia: olha, vamos sair, pegar um barco daqui, vamos para lá. Mas dessa vez Jesus falou: olha, vocês vão na frente, que depois eu vou encontrar com vocês. E a Bíblia diz então que os discípulos estavam de novo no mar. Estavam eles de novo no barco, louvado seja Deus. E no meio do mar, a Bíblia diz que ali, açoitados pelas ondas, o vento já era contrário, louvado seja Deus. De madrugada, a Bíblia diz que Jesus foi ter de encontro com eles, andando sobre o mar, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram assustados. Será um fantasma? Eles estavam com medo, desesperados. Mas logo em seguida Jesus lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus andando sobre as águas, Jesus andando sobre o mar, indo ao encontro dos seus servos que estavam ali a perecer. De novo estava ali uma grande tempestade, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que Pedro respondeu: Senhor, se és tu mesmo, por favor, mande-me que eu vá até a ti, que eu irei sobre as águas. Louvado seja Deus. E Jesus então disse: vem, Pedro. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Louvado seja Deus. Ele teve fé. Se Cristo, se o Senhor pode, se Ele nos ensinou que podemos fazer igual, se Ele nos deu essa capacidade, essa certeza, eu também vou até aí, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi. E a Bíblia diz, olha, e descendo Pedro, andou sobre as águas. Ele chegou a andar, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro, de repente, começou a sentir um vento forte, a Bíblia diz que ele deixou o medo entrar dentro dele, e ele começou a ir para o fundo, e a Bíblia diz que ele começou a gritar, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Requer coragem, requer força, requer persistência. Servir a Deus requer resiliência, requer desejo de começar de novo toda hora, requer desejo de começar de novo todo dia. Louvado seja Deus. Pedro ali teve medo, Pedro ali, irmão, ele começou a fracassar, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que naquele momento que ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus, estando ali de prontidão, aleluia, estendeu a mão ali, segurou e disse: homem, e disse a ele: homem, Pedro, homem de pouca fé, aleluia, por que duvidaste? Glória a Deus. Se Pedro não tivesse olhado, né, para as ondas, se Pedro não tivesse olhado para o vento, se Pedro tivesse somente olhando para Jesus, se Pedro talvez estivesse somente fixado em Cristo, irmão, talvez isso não teria acontecido. E você pode ver, irmão, que todas as vezes que eu e você falhamos e nos distanciamos de Deus, é porque deixamos de olhar para Deus. Muitas das vezes passamos a olhar para o homem, muitas das vezes passamos a olhar para o erro do irmão, para o erro do pastor, para o erro da pastora, para o erro da igreja, para o erro daquilo, para o erro... Não, irmão, é para Jesus. Amém, meu Deus. Se fôssemos todos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Estamos todos caminhando no mesmo intuito de chegar na glória naquele grande dia. Louvado seja Deus. Pedro, irmão, de forma natural, ele sentiu medo, como talvez eu e você também sentíssemos. Louvado seja Deus. Mas o Senhor disse a ele: não duvide, porque duvidaste, creia somente, né? Jesus, ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, né, fará obras ainda maiores das que eu fiz. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então, quando subiram ali ao barco, acalmou-se então. Quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz então que se acalmou o vento. Louvado seja Deus. É necessário Jesus estar no barco.
É necessário Jesus estar participando da nossa vida, irmão. É necessário, irmão, que eu e você venhamos levar a satisfação da nossa vida para Jesus. É necessário que venhamos falar com Jesus, irmão. É necessário que venhamos entregar a Ele o domínio da nossa vida, nossas causas. E não devemos sair por aí fazendo tudo que achamos e devemos, e na hora do aperto, clamar ao Senhor. Porque isso até os ímpios fazem. Porque isso até aqueles que não conhecem a Deus fazem. Louvado seja Deus. Então o vento se acalmou e estava ali no barco. E a Bíblia diz que então os discípulos ali o adoraram. Verdadeiramente disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente só tu és Deus. Verdadeiramente só o Senhor é Deus. Deus é Deus, irmão, de Abraão, de Isaac e de Israel. É Ele, irmão, que opera, que faz muito, muito mais além daquilo que pedimos, pensamos e imaginando. E a Bíblia diz que então, quando eles chegaram lá no outro lado, muitos foram curados, muitos eram libertos, muitos enfermos. A Bíblia diz que muitos eram colocados ali diante de Jesus, para ver se apenas alguns conseguissem tocar nas suas vestes. E a Bíblia diz que todos que tocavam ficavam curados. Louvado seja Deus. Toda vez que você vai fazer a obra de Deus, toda vez que você vai tentar seguir para fazer alguma coisa no reino espiritual, sempre vai haver uma luta, uma batalha, uma dificuldade, irmão. Mas do outro lado sempre tem a vitória. Do outro lado, irmão, no movimentar, no deslocar de um lado para outro, no fazer aquilo que o Senhor estabelece, irmão, venha a mim e venha a sua vitória. Louvado seja Deus, amém? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, tem uma passagem. No capítulo 5, a Bíblia diz de Lucas que estava ali Jesus. A Bíblia diz que estava ali os seus discípulos, Pedro, André, Tiago, estavam ali, tinham acabado de voltar de uma pescaria, eles estavam lavando as suas redes. Louvado seja Deus. E Jesus ali usando aquele barco também para pregar, para anunciar a palavra. E quando ele acabou de falar, de anunciar a palavra, ele disse: olha, vamos para o alto mar, vamos lançar. Jesus viu que eles passaram ali a noite inteira, não pescaram nada tinham conseguido. E Jesus então, depois de anunciar, falou: vamos para o alto mar, vamos lançar as redes para pescar. E a Bíblia diz que Simão Pedro, na mesma hora, experiente em pescaria, ele falou: mestre, havendo nós trabalhado a noite toda, Senhor, nada apanhamos, nada pegamos, de nada adiantou, passamos uma noite em claro. Louvado seja Deus. Nem sempre a minha, a sua experiência, irmão, vai ser o suficiente para o sucesso. Nem sempre, irmão, aquilo que eu e você sabemos, aquilo que eu e você somos gabaritados, temos mestrado, doutorado e tudo, vai ser a razão do nosso sucesso. Se a mão de Deus não for na minha e na sua vida, de nada pode acontecer. Porque não fosse assim, não teriam muitos mestrados, muito doutorando, muito não sei o que, muitos formados, que não fazem nada, que não conseguiram nada na vida. Mas Pedro experiente, mas Pedro conhecendo as redes, conhecendo as correntes do mar, conhecendo talvez todas as coisas, ele tentou alertar: Senhor, não vamos perder mais tempo. Louvado seja Deus. Mas ele usou da fé. Senhor, não ponhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Oh glória! Senhor, não pegamos nada, mas se o Senhor está ordenando lançar a rede, eu lançarei. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que assim então Pedro fez com os seus discípulos, e a Bíblia diz que eles escolheram tão grande quantidade de peixe que a rede se rompia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então que eles fizeram sinais aos outros barcos que estavam próximos para que fossem ajudar, porque senão o barco estaria pronto a se afundar, irmão, de tantos peixes. Louvado seja Deus. Esse
é o Deus, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Deus, irmão, que opera, né, na minha e na sua vida da mesma forma ontem, hoje e eternamente. Não há outro Deus, irmão. Não há outro Senhor. Louvado seja Deus. Tem uma outra passagem aqui incrível. No Mateus 17, já estou terminando. A Bíblia diz que aqueles homens queriam cobrar impostos de Pedro e também de Jesus. Olha, o seu chefe não paga impostos? Sim, ele paga. Ele paga sim. E a Bíblia diz então que eles não tinham ali dinheiro. E a Bíblia diz que Jesus, antes de Pedro chegar e falar com Jesus, Jesus falou: olha, Pedro, para que não haja escândalo, para que não escandalizeis, vai ao mar. Louvado seja Deus. Assim foi a ordem de Jesus. Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que vier, toma-o, abre a boca do peixe, encontrarás um estáter, uma moeda. Toma e dá ela por mim, por você, e paga o tributo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esse é Deus, irmão. Esse é o Senhor, dono de todo o ouro, dono de toda a prata. Esse é o Deus, irmão, que conhece o momento e a hora e a situação, o segundo, o minuto da minha e da sua vida. Aleluia. Para saber que um peixe engoliu uma moeda, sabe Deus quando foi. Mas o que ele disse: Pedro, que primeiro que você pegar, você pode abrir a boca, que lá vai estar uma moeda. Louvado seja Deus. E aí você paga. E vamos ficar livres desse débito. Louvado seja Deus. É assim, irmão, que opera o nosso Deus. Amém. É assim que todos vão ter que crer, né, no meu e no seu Deus. Mas quem é esse, né, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é esse Deus desse pastor? Mas quem é esse Deus da irmã Ivanete? Quem é esse Deus da pastora? Quem é esse Deus? Louvado seja Deus. Esse Deus é o mesmo, irmão, que opera ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus que é conhecedor das regras, das leis, de todas as coisas, e que fez tudo por amor a minha e sua vida, irmão, para nos levar para uma vida eterna, irmão. Não só essa aqui presente, não só o que Ele pode fazer aqui agora, mas o que Ele vai começar a fazer aqui agora para toda uma eternidade. Aleluia. Ele é o Deus que inclina o coração do rei. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, é esse Deus que nós servimos. Não adianta muitos dizerem, acharem que somos loucos, que né, estão agindo de forma muito irracional. Não, irmão. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aqueles irmãos estavam ali, louvado seja Deus, correndo com Moisés, reclamando com Moisés: Moisés, já não tinha sepulcro lá no Egito para que nós fôssemos enterrados? Não tinha comida lá para a gente ficar aqui passando fome, isso e aquilo? E Deus estava sempre providenciando. E Deus estava sempre mandando a comida do alto. E Deus estava sempre fazendo sair água da rocha. E Deus estava sempre destruindo, jogando por terra os exércitos. Louvado seja Deus. Porque o povo de Israel, em momento que eles não eram e não tinham armas, né, eram favoráveis na guerra, Deus entrava na guerra, irmão. Deus entrava e participava das batalhas, de tal forma que aqueles povos, eles se autodestruíam, mas Deus fazia tudo isso para dar vitória ao povo de Israel. Aleluia. Então o mesmo Deus, irmão, quem é este? Este é Jesus Cristo. Aleluia. Porque no Antigo Testamento tudo isso aconteceu, abriu o mar, abriu o Jordão e não sei o que, mas no Novo Testamento veio Jesus confirmar tudo o que aconteceu antes. No Novo Testamento veio Jesus mostrar todas as coisas, todas as maravilhas da mesma forma que aconteceu lá atrás. Sem que eu e você e nenhum outro possa, irmão, deixar de reconhecer isso. Porque somente Ele é poderoso, irmão, para fazer muito, muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Amém? Essa é a palavra, a pastora vai orar, fazer a oração final. Vamos ficar de pé. Que eu e você venhamos ter em mente que o nosso Deus, irmão, Ele não está paralisado, irmão. Glória a Deus. Não há impedimento para operar no nosso Deus. Tudo
Deus vai se movimentar sempre em favor da minha e da sua causa, sempre a depender da minha, do meio do seu clamor, a depender da minha e da sua fé, a depender da minha e da sua coragem, para querer realizar, porque Ele é na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, amém? Pastor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos pela tua fidelidade, amor, Senhor, verdade, compaixão, por tudo que foi falado aqui nessa noite. Pai, nós te agradecemos. Tu és fiel, soberano, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa noite memorável na tua presença, Pai, a qual o Senhor falou ao nosso coração, meu Senhor. Continua fortalecendo, continua trabalhando, Pai, porque nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer, Pai. Tu és o mesmo que operou, Pai, que opera, que vai continuar operando maravilhas, meu Pai, no meio do teu povo, Senhor. Nós te rendemos graças, rendemos glória, Senhor, honra e louvor ao teu nome, Jesus. Abençoe o teu povo, leve em paz, Senhor. Abençoe o pastor também que trouxe a palavra, cobre ele com teu sangue, a nossa casa, meu Pai. Abençoa, Pai, em todas as áreas. Continua usando teu filho, Pai, na tua obra, em nome de Jesus, Pai. Abençoe o teu povo, Senhor, guarda, dá uma semana de vitória, de resposta, de boas notícias. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo, Senhor. Mostra-nos que o Senhor é Deus, Pai, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, Assim seja. a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco, com a nossa família, parentela, com todos os servos de Deus espalhados nessa terra. E todos dizem amém. Antes de encerrar, preciso falar para vocês, essa semana é semana de festa, né? Quinta-feira tem campanha, né? Nós estamos no 6º elo da campanha, vai ser uma bênção. E sexta, sábado, domingo vai ter festa aqui, né? Aniversário de 10 anos aqui da igreja. Então, convide as pessoas, pega lá o convite, envia, convida. 3 dias, né? Eu falei com as minhas amigas, ó, vocês têm 3 dias. Vai os 3, você não escolhe pra ir, né? Tipo assim, no sexta, sábado, domingo. Então, vai ser uma bênção, vão ter tanto pregadores como levitas, né? Convidados nossos que vão estar aqui ministrando. Vai ser tremendo. Bolo, né? Sempre, pastor. Não abre mão dos bolos. Claro, aniversário tem que ter bolo, né? Mas vai ser uma bênção, irmão. Sexta-feira, terça tem culto normal, quinta vai ter a campanha normal, e aí, né, esse final de semana vai ser festivo. Então, vamos ter esses 3 dias de festa. Então, nós vamos, essa semana tem culto quase todo dia, né? Louvado seja Deus. Então, vamos lá, vamos, né, agradecendo ao Senhor, celebrando a Ele por tudo que Ele tem feito, que Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a todos, as palmas ao Senhor.